Vocês têm comentários? Só ver se o pessoal volta, né? Algumas pessoas estavam vendo por aí tudo. As pessoas estavam voltando? Já voltamos. Eles estão escutando, né? Nós temos pelo menos 20 minutos para falar disso. Acho que o pessoal voltou, se não voltou, vai nos acompanhar na corrida. Então, hoje nós vimos dois métodos para resolver sistemas lineares usando interação. Porque assim, você pode resolver um sistema linear, como nós aprendemos nas últimas aulas, fazendo diretamente, né? Então, você pode, por exemplo, usar a eliminação de Gauss, que a gente aprendeu, que é basicamente assim, né? Eu tenho aqui a minha matriz A, eu tenho o meu vetor que eu quero achar a solução, né? E eu tenho uma matriz B aqui com os valores. Isso aqui é A, isso aqui é X, isso aqui é B. Então, isso é um sistema linear. Esses valores são conhecidos, esses valores são conhecidos. Mas nós vimos que existem métodos. Você pode fazer eliminação dessa matriz de forma a transformar ela em uma matriz triangular superior. Né? Aqui é tudo zero. Isso é um método direto. Calcula a mão. Se você for fazer isso no computador, vai gerar um custo muito alto. Aqui, como uma experiência estratégica e tudo mais, o computador implementar isso vai te dar muitos cálculos, isso é uma coisa muito horrorosa. Então, o que você pode fazer? Você pode interar. Você chuta um valor para x, então esse carinha aqui não vai ser mais um x, vai ser um x0, você chuta um valor para ele. Geralmente a gente começa com 0, 0, 0 porque é mais fácil. Você pode pensar em outros valores, você pode pensar em, sei lá, a inversa, um valor qualquer que você queira para esse vetor aqui, mas geralmente você começa com 0, 0, 0. Você começa a interar isso. Interar como? A gente vai ver agora. Tá? Então, existem duas formas, foram vistas duas formas no vídeo. Você tem o método de Jacob e você tem o método de Galois-Seibel. Acho que ele escreve assim, né? Gauss. É porque bem da letra de alemão. Em português a gente geralmente escreve Gauss. Geralmente a gente escreve assim em português. Então vamos escrever o nosso sistema linear. Dado um sistema linear AX igual a B, temos algo desse tipo. Então você tem A1x1 mais A2x2 mais A1xn. Se eu errar a operação, vocês falam que agora vocês são mais espertos em sistemas lineares do que eu, tá? B, né? E assim continua até meus A1x1 mais A2x2 mais ANxn igual a B. Então, para o método de Jacob, isso ficou claro como funciona o método pelo vídeo? Sim ou não? Não. Ok, tá. Então, o que você pode fazer é, pelo método de Jacob, se
A matriz A, que eu estou chamando ela de uma IJ, né? É tal que a sua diagonal, ou seja, todos esses I's, I, A1, A22, até AN, é diferente de zero, eu posso dividir essa primeira equação por A1 e eu vou ter o x isolado. Ok? Divido todo por A1. Então, essa coisa que morre, né? Eu fico com x1 mais A12 dividido por A1, assim por diante. Então, eu posso isolar esse meu valor aqui. Esses x aqui, eu posso isolar eles, dividindo cada equação pelo coeficiente correspondente a ele. Ok? Então, dessa forma, dividindo assim, podemos fazer. Desculpa pela minha letra, eu vou escrever rápido, porque assim a gente consegue ver mais alguns exemplos. Isolamos os x, ok? E o que eu vou ter agora é o quê? O primeiro vai ser x1 igual a, divido tudo por 1 sobre A1, né? E multiplico pelo quê? Multiplico por. Eu tenho meu B1 sozinho, menos, agora, né? Menos porque eu estou passando todo mundo do outro lado. Menos A1, 2, x2 mais. Menos, eu posso falar o menos aqui outro. Continuo menos A1 em x. Mesma coisa vai acontecer com x2. O x2 vai ser igual a 1 sobre A2, 2. Então, todos esses caras aqui divididos são da diagonal da sua matriz A. Né? Então, aqui é o primeiro elemento da diagonal, né? Depois eu pego o próximo aqui, que vai ser o A2, 2, x2, né? Todos esses aqui estão na diagonal da minha matriz. Isso aqui vem com B2 menos A2, 1, x1, desculpa. Exato, 2, 1, x1, porque agora o x2 está aqui isolado, né? Nessa segunda equação aqui, A2, 1, x1 mais A2, 2, x2 mais A2, x igual a B2. Essa é a minha equação. Agora eu estou dividindo todo mundo por A2, 2. Então, quem está isolado é o x1, eu passo todo mundo para o outro lado. Isso aqui vem a ser A2n, xn, todo até o meu xn. 1 sobre a nn, que multiplica o bn, menos a n x1, continua até o meu a n menos 1, né? Porque a n está dividido pelo coeficiente do xn, xn menos 1. A partir daqui, eu posso continuar a fazer isso. Eu dei um chute. Eu falei, eu quero que o meu valor inicial, eu vou dizer, eu acho que o vetor x0 igual a o 0, 0, 0 pode ser a solução dessa equação. Bora substituir aqui e ver quais valores suficientes. Tá? Uma aproximação. Pode ser verdade, pode não ser verdade. Mas você pode integrar isso aqui. Então, ao invés de x2 aqui, eu posso colocar 0, porque é o valor aqui desse meu chute que eu estou dando. E assim continua até o meu xn. Okay? Então, aqui dentro, desse lado da equação, eu substituo os valores desse meu vetor. Eu vou obter um valor para x1. Obviamente, talvez não seja a minha solução, mas vai ter um erro, talvez. Mas, eu posso integrar isso. Então, a partir de agora, ao invés de x1, eu tenho um x com índice 1. Eu tenho um vetor com índice 1. Aqui eu tenho um vetor com índice 0, que é o meu chute. Eu itero, vejo os valores daquele x no xn, acho meu x1 e continuo até o vetor xk.
Ok? Nesse caso, eu estou determinando. Deixa eu escrever a equação fica mais clara, né? Então, imperando, podemos obter de forma recursiva a seguinte coisa: eu vou obter um x1 k mais 1 dependendo do valor do k, do xk, tá? Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre a1 b1 menos a12 x2 elevado a k menos a13 x3 elevado a k e assim continua até o valor da tabela. Eu acho que eles estão vendo a refletida. Não, aí fica mais. Aqui mais elevado, tá? Não. Se vocês tiverem comentários em casa, pode fazer, tá? Além xn k. Isso aqui continua até o meu xn k mais 1 igual a 1 sobre a n multiplica por b n 1 não tem menos a n1 xn k menos a n menos 1 x. Ok? Então, aqui, para cada valor de k, eu vou ter um novo x. Né? Em algum momento, isso aqui pode convergir para a tua solução ou não. Como é que eu sei que está se aproximando a minha solução real? É quando as distâncias estão se aproximando. Então, de um vetor para o outro, a distância entre eles tem que estar pequena. Eu não posso estar crescendo. Se eu crescer, se eu só crescer, isso pode subir. Então, você tem alguns critérios que podem dizer se esse tipo de interação, isso aqui é Jacob, tá? Isso aqui é o método de Jacob. No método de Gauss, se você perceber aqui, ó, todos esses caras têm o mesmo índice. x2, x3, xn. Isso aqui não é uma potência, não. É só para indicar em qual interação você está, em qual passo da interação você está. Todo k mais 1 vai depender do k. No método de Gauss, você vai, o jésimo termo vai depender, vai ser atualizado. Então, você encontrou o valor do x1 aqui. Quando você for calcular o x2, a partir do x1, você já coloca um novo valor. Aqui eu estou sempre para o k mais 1, dependendo do k. No Gauss, eu atualizo. Mas a gente vai ver exemplos e vai entender melhor como isso funciona, tá bem? Ok. Então, o que mais interessante? Sim. Aí um dos comentários que foram feitos no vídeo é que isso vai funcionar. Eu posso apagar aqui? Vou apagar. Isso vai funcionar muito bem com matrizes que são ditas esparsas. Aqui a gente, para esse método, a gente está trabalhando com diagonais não nulas, mas a ideia é que fora da diagonal você não tenha muitos números não nulos, entendeu? Você quer que muitos dos outros elementos sejam não nulos, ou que ao menos a soma desses elementos não seja maior do que a sua diagonal. Para convergir, para quando você está integrando, parecer que você está trabalhando com uma matriz diagonal e não uma matriz que vai te dar um valor muito grande. Ok, então esse é o método de Jacob. A gente pode fazer um exemplozinho, né? Então, que sempre Jacob. Exemplo. Então, para
0, o meu vetor x0 agora vai ser o seguinte, vai ser 0, 0, é o melhor tipo que a gente tem. Não importa se convergir, não vai importar esse A inicial, mas é porque 0 já foi integrando na soma, tá? Vamos usar o método do sistema linear, coisa 2 por 2, né, para não complicar muito a nossa vida. 2x1 mais x2 igual a 3x1 mais 4x2 igual a menos 1. Então, a primeira coisa que a gente faz é perceber que os coeficientes da diagonal não são nulos. Então, tá tudo bem. Posso usar o tempo. Isso aqui vai me dar o quê? Eu posso dividir todo mundo por 2 na primeira e 4 na segunda. Então, dividindo todo mundo por 2 aqui, isolando x1, tem x1 igual a 1. Desculpa, meio, aqui fica 1 menos x2. E o meu x2 aqui vai ser 1/4 do que? De menos 1 menos 3x. Esse é o meu primeiro passo. Qual é o termo? Qual é a interação qualquer disso aí? Vai ser algo do tipo x mais 1, né? X mais 1, x1 mais 1, e aqui vai ser um x2 mais x. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2, 1 menos x2, aqui eu tenho um k. Se aqui eu tenho um k mais 1, aqui eu tenho um a menos. Igual a 1/4 de menos 1 menos 3x1. Agora, sempre até essa interação. Então, para começar a interar, a gente tem que começar pelo k igual a 0. Né? Porque o k igual a 0 é conhecido. Esse vetor aqui, fazendo parênteses, tá? Esse vetor que eu estou denotando por xk é o x1, x2, tá? Quando não tem índice embaixo, eu estou denotando o vetor. Eu discordo com essa coordenada. Vou apagar aqui, tá? Tá muito devagar, todo mundo acompanhando? Vamos rápido, então, para k igual a 0 que eu tenho x k igual a 0 que eu tenho 1, né? Então eu tenho x1 igual a quanto? A 1 meio de 1 menos, para k igual a 0, eu tenho aqui x2 0. x2 0 é quem? 0. Então aqui fica 1 menos 0. Depois x2 vai ser igual a quem? A 1/4 de menos 1 menos 3 x1 0. x1 0 é o 0. Sim? Professora, aqui quando multiplicou o x pelo k, ele levou, deu 0 e não deu 1. Como é o x pelo k? É que quando... Não, Aqui? Não, é ali, ó, x2... Não, coisa ali na... x2k. É que no x2k deu 0 e não 1. x2k. Não, no x2k normal, porque aqui deu 0 e não deu 1. Peraí. Vem aqui apontar, por favor. Ai. Sério. Onde? Porque aqui nesse x2k daqui não deu o 0 e não deu 1. Ah, tá. Esse vetor aqui, ele é o vetor x0 que eu estou denotando assim.
coordenada dele é x1, 0 e x2, 0, né? Então, se aqui eu estou tendo x1 igual a 1 meio e 1 menos x2, 0, o x2, 0 aqui vai ser 0. Talvez eu não sei se eu entendi a. Então, aqui eu tenho 3 vezes x1, 0, né? Mas me cuidado, o x1, 0 é 0. Então, aqui eu substituo por 3 vezes 0. Ok. Então, no final, aqui eu tenho o quê? Eu tenho que o x1 é 1 meio, e eu tenho que o x21 é menos 1 quarto, né? Menos 1 quarto. Então, essa é a primeira interação. Mas eu continuo, porque provavelmente a distância entre os dois números não é tão boa para mim. Vou continuar. Então, na segunda interação, eu tenho K igual a 1. Né? Então, para K igual a 1, o que eu tenho? Eu tenho x1, 2 e x2, 2. Mesma equação, né? Eu tenho 1 meio e 1 menos alguma coisa, 1 quarto, e menos 1, menos 3, alguma coisa. Quem são essas alguma coisa, né? Aqui, para K igual a 1, eu tenho x21. E eu encontrei quem é x21. x21 para mim agora vai ser menos 1 quarto, né? Então, aqui é menos 1 quarto. Ok? Isso aqui, para K igual a 1, é x1. x1 eu calculei, deu 1 meio. Então, aqui eu fico com 1 meio. Dá 5 sobre 8. E aqui dá menos 5 sobre 8. Ok? Entenderam como funciona? Sim? Eu preciso de todos que respondam, sim ou não? Sim, perfeito. Então, só para escrever para vocês terem vocês, para K igual a 2, eu vou ter x1, 3, x2, 3. Isso aqui vai dar 1 meio. Agora, menos 1, x2, 2. E aqui eu tenho 1 quarto e 1 menos 3x. Aí depois vocês fazem as contas e me falam como foi, tá? Então, terminamos o meu primeiro exemplo. Eu gostaria de dar um critério de parada, mas eu acho que não tem tempo. Então a gente pode ver o critério. Tipo, se tivesse, se o x1, o coeficiente do x1 fosse 1, aí não teria que multiplicar pela fração, né? Porque ficaria sobre isso. Aqui o seu... Mas só ficaria 1 menos x2. Sim, o seu A1 é 1, então dividindo todo mundo do outro lado por 1, não vai dar, né? Você já pode isolar, você poderia isolar diretamente o seu x1. Sim? Esse método de acordo, qual é o ponto do que ele se torna mais útil, mais viável do que os outros, né? Tá. Aqui, eu acho que o professor comentou no final da aula, né? Aqui você vai trabalhar com matrizes esparsas, diagonais nulas, e fora dela, você quer que muitas coisas se isolem não, se anulem, tá? Então, se você estiver trabalhando com matrizes muito grandes, mas assim, gigantescas, sei lá, nível Google, por exemplo, que você vai trabalhar com, mesmo com as matrizes sendo gigantescas, tendo, sei lá, 1 milhão vezes 1 milhão, muitas dessas entradas vão ser zeros. Então, imagine que você fosse usar o método direto. Escalonamento. Ia ser muita conta. Desse jeito não, você inteira. Você faz uma conta inteira,
faz outra conta inteira, vê essa distância que a gente vai ver daqui a pouco. Não é tão grande, se a distância vai diminuir nas suas interações, você escolhe o erro, entendeu? Por exemplo, eu tenho uma distância aceitável entre essa interação, essa e essa. Se elas vão diminuindo, vai chegar um momento que o erro é tão pequeno que eu posso descartar. Quando você está trabalhando, por exemplo, com o método de escalonamento e arredondamento do computador, principalmente, você vai perder muitas informações. Mesmo que a mão do método direto seja preciso, no computador talvez não, talvez perder informações. Então, nesses casos, é muito melhor trabalhar com isso. Mas nem sempre essas coisas convergem, tá? Essas interações podem explodir. E aí é onde começa o problema. Não se interessa por esses casos. Professora, o distanciamento de um resultado para o outro, mais ou menos quanto de valor seria o aceitável? Você quer que... Tem alguns critérios, tá? Tem alguns critérios que dão valor, sobretudo da linhas que pedem uma certa soma, que é a soma do... O critério da linha fala o seguinte: você tem a I1, a I2, continua a I, a IN. Esse é o caminho da minha diagonal. Eu quero que a soma absoluta desse cara, então, ou seja, eu estou aqui com o valor absoluto desse cara que está na diagonal, seja maior, estritamente maior, que a soma dos valores absolutos de todas as outras entradas. Ou seja, as outras entradas têm que ser muito menores do que o da diagonal. Isso é um critério. Então, se isso acontece, se a soma é menor ou igual, menor. Porque assim, você tem critérios para menor que 1, por exemplo. Quando eu falar erro, por exemplo, que vai ser quando eu estiver falando de distância, eu quero que o erro seja um epsilon. Toda vez que você fala epsilon em matemática, você pensa em um número muito pequeno. Você quer que o erro seja muito pequeno. 0,0010 a menos n. Sabe? Depois do intervalo a gente vê alguns critérios. Mas eu queria falar um pouco também sobre, a gente tem 3 minutos só, sobre o método de Gauss-Seidel, tá? Eu vou só apagar aqui, tá bem? Essa parte ainda não, só do final. Esse daqui não, né? Tá. Então, vou apagar aqui, tá? Talvez a gente faça mais exemplos na volta, sendo que uma coisa que é importante é o seguinte, tá? Agora, o meu x, j, k mais 1 depende. Desculpa, não vou falar depende, vou falar depende. Isso aqui, ele é determinado por i, tá. Para Gauss. X, J, K mais 1 é determinado pelos valores atualizados de x e k do cálculo. Então é assim, ó, aqui
todas as minhas variáveis desse lado da interação têm o mesmo índice. Em Gauss, seja a gente vai ver o caso geral, você vai atualizando o valor. Então, quando você coloca que o meu x1 k mais 1, aqui vai depender do x e k, mas agora você já coloca x e k mais 1. Então, aqui embaixo eu posso atualizar. Ao invés de colocar x1, desculpa, k, eu posso usar x k mais 1. Significa o quê? Que eu vou me aproximando mais rápido da minha solução. Então, se converge, os erros vão ser menores. Mas assim, nem sempre convém. Veremos. Não sei, acho que eu vou fazer a pausa agora. Pronto, a gente vê a pausa. Sim. Ok, perfeito. Então, agora, depois do intervalo, a gente vai ver a diferença entre esses dois métodos, tá? Na hora de fazer os cálculos, etc. A diferença principal, volto a dizer, está aqui nesses dois termos, tá? A gente vai rever como calcular essas interações, não se preocupe. Mas o ponto principal é o seguinte: para Jacob, que foi o exemplo que a gente viu antes do intervalo, aquele vetor x, k mais 1, cada entrada dele, a js da entrada dele, vai ser determinada pelas entradas anteriores a ele de índice. Então, a k mais 1, o vetor k mais 1, a interação k mais 1, vai ser determinada pela a interação K, ok? Já no caso de Gauss seja ou não, isso aqui só tem um, tá? O elemento XJ na interação K mais 1, ele vai ser determinado pelos valores atualizados de X e K mais 1. Então, você calculou o X1, K mais 1. Quando você for calcular o X2, ao invés de você determinar no X1 K, no X1, no seu X1K, você vai pegar o valor que você calculou anteriormente. A gente vai ver na fórmula, a gente vai ver esse, tá? Mas é basicamente isso, porque esses dois métodos são diferentes. Esse aqui você vai calculando a interação dependendo só da outra. Nesse aqui não, você vai atualizando os valores. Então, na tua matriz, na tua diagonal, que esses carinhas aqui eles estão na diagonal, né? Os coeficientes da diagonal. Quando você está olhando para eles, cada um vai depender da interação anterior e dos valores que foram calculados assim. Tá? Significa que você chega mais rápido onde você quer, mas é um pouco mais complicado de manter a atenção, principalmente para você. A gente calcula na mão. Né? Tá. Já no caso do Gauss, você tem x1 k mais 1 igual a sobre A1 multiplica B1 menos
X2K, e isso aqui vai ser igual, né? A, N, X, N, K. Quando eu chego aqui no meu X2K mais 1, vai ser um pouco mais difícil, vai ser um pouco mais diferente. Eu divido tudo por A2, 2, então esse aqui vai ser o meu B2. Sendo que aqui eu tenho o quê? Eu tenho A2, 1 vezes o X1. Mas ao invés de eu manter o índice da iteração anterior, eu vou atualizar pelo valor que eu calculei aqui em cima. Então isso aqui vai virar X1, desculpa, X1K mais 1. E assim continua até o A2NXNK. Então, todos os que eu calculei anteriormente vão ser atualizados nas linhas de baixo. Professora, por que o X1 dividido o K mais 1 utiliza o expoente X e o resto utiliza o K mais 1? Não devia ser tudo utilizando o expoente K mais 1 do lado direito? Pois é. Nesse caso, o método não. Esse método sim, esse método não. Nesse método você vai atualizando. A gente vai fazer um exemplo disso. Então aqui, no último, se eu estou no xn k mais 1, se eu estou no xn, eu já calculei anteriormente todos eles, né? Isso aqui é A, N, A, N. Isso aqui é um sobre. Sobre A, N, que multiplica Dn menos A, N menos 1, X, K mais 1, porque aqui eu já calculei o X1. Mas tudo isso aqui é menos, é porque eu coloquei entre parênteses. Aqui é menos, aqui eu posso tirar dois parênteses. Menos. Dois parênteses. A, N, menos 1, o X, menos 1, K, mais. Então vamos fazer o exemplo, né? Fazer o exemplo mais simples de vocês. Vou apagar aqui. A gente viu o exemplo anterior. Todo mundo entendeu Jacob? Todo mundo entendeu Jacob? Precisa, vou fazer um exemplozinho rapidinho? Vamos lá. Jacob. Ok? Jacob, exemplo. Uma matriz simples, vamos pensar 2x1 menos x2, x1 mais 2. Vamos colocar o contrário, vou colocar 2 aqui, 2 aqui. Não, porque eu posso estar pensando, eu vou pensar, vou colocar um exemplo do seu, o exemplo que a gente já viu, porque obviamente a gente não precisa pensar uma coisa que não tem a solução. Eu já ia escrevendo uma possibilidade aí. Vamos pegar o nosso caso anterior. X1 mais x2 igual e 3 x1 mais 4x2 igual a 1. Então, esse era o exemplo que a gente tinha anteriormente. Vamos usar nele o que... 16. Na maioria das vezes, eu vou querer aproximação inicial, o x
0, e aqui é um vetor x1, 0, x2, 0, igual ao 0. Então, não quero complicar minha vida. Vocês ainda não, as links já estão disponíveis no Classroom, tá? Então, pela fórmula ali, no caso de Jacob, o que é que eu faço? Eu tenho o meu x1, 1 vai ser quem? O meu x1 vai ser 1 sobre A1, que é o 2 nesse caso, que multiplica 1, que é o meu B1, menos x2. Isso aqui, o 0, né? Então, o 0 aqui eu determinei para ser 0. Essa foi a minha aproximação inicial. O x2, 1, vai ser quem? Vai ser dividido todo mundo por 3, né? Menos 1, menos 3x1, 0. Então, todos esses aqui têm esse 0. Mas olha, na primeira equação aqui, eu já determino a partir do x2, 0, quem é o x1, certo? Então, em Gauss, o que eu vou fazer é o seguinte: o meu x1, como eu ainda não calculei ninguém, ele mantém-se, aí vai ser o 1, 2, 1 menos x2, 0, mas no caso do x2, eu já calculei quem é o x1. Então, aqui, a partir do x1, eu já passo para a interação K mais 1, que naquele caso vai ser o x1. Isso aqui é um 4, né? Dividido por 4, que é o coeficiente de x2. Os divisores são difíceis. Menos 1, menos 3 vezes x1, 1. Tá? Se eu tivesse mais variáveis, então as primeiras, até chegar na que eu quero, de índices menores, eu teria que ir atualizando. Depois, como eu ainda não calculei nenhum, que vem depois, né? Por exemplo, eu não tenho x3, mas se eu tivesse, eu ainda teria calculado x3 aqui. Então, o x3 iria ser de índice 0, não de índice 1 como o x1 aqui. Tá? Então, isso aqui a gente já calculou, deu quanto? Deu 1,5, né? E isso aqui a gente já calculou. Estava quanto? Menos o 4. A gente vai falar do critério da parada hoje, mas é bom que vocês, sim? Para Jacob, XJ da K mais 1, a entrada, é determinada por X1, K para qualquer I. Para XI, né? K para qualquer I. O da anterior, sim. Por exemplo, se você vai olhar para a primeira interação, ela é quem? Ele é o vetor x1, x2, né? E aqui, desculpa, perdão, aqui, eu estou falando Jacob. Jacob, não usaram assim. Aqui, o único vetor que eu tenho calculado é o meu vetor aproximação inicial. Então, por isso que eu coloco aqui x2, 0, x1, 0. Tá? Então, a partir desse valor inicial, eu calculo o próximo. A luz está que horas? Oi? A luz está que horas? Pronto. Então, Gauss sem deu aqui, não. Eu calculo o primeiro e atualizo o segundo. Tá? Então, ao invés
de usar a minha aproximação inicial aqui, não, eu já calculei isso, então isso aqui já é reajuste. Convergir isso aqui já vai ser um valor melhor do que esse aqui. Esse valor aqui, quando esse método converge, já vai ser uma aproximação inicial, vai ser um valor melhor, mais próximo da sua solução real, do que essa aproximação inicial que você deu, tá? Então, aqui nesse caso, o primeiro mantém, eu tenho sobre 2, mas aqui eu tenho menos 5 sobre 8. Menos 5 sobre 8. Então, ficou mais claro a diferença entre os dois? Mais claro ou mais escuro? Mais claro. Vamos esperar novamente esse caso do integral. Se deu para ficar claro o que a gente está fazendo, tá? Então, Jacob já foi, a gente já resolveu isso aqui, vamos esquecer, mentira, vai ser necessário, mas vamos deixar no quadro só isso aqui que nos interessa agora. Isso aqui era para K igual a 0. Para K igual a 1, olhando para isso aqui, eu tenho 1. Agora eu quero calcular o x1, 2, né? Mais 1. E o x2, 2. Então a fórmula vai ser sempre a mesma, vai ser sempre 1 sobre 2. 1 menos o x, 2, índice menor. Isso aqui vai ser 1 sobre 2, 1 menos, quem é o x2, 1? Menos 5 sobre 8. Ok? x2, 2. x2, 2 é diferente. Quando chegar no x1 aqui, ele vai ter índice igual. Porque você já calculou ele aqui em cima. A única coisa que muda? Oi? A única coisa que muda? É a única coisa que muda. Se fosse mais variáveis, se o meu vetor tivesse um tamanho maior, eu ia atualizando para cada uma delas. Tá vendo que quando você chega aqui no final, no xn, você já calculou todos os anteriores. Então, todos eles que aparecem aqui vão ter coeficientes iguais a ele, porque eles já foram calculados. Então, em Jacob você não atualiza, mas em Gauss você atualiza, você já calculou, tá? Esse método de Gauss é um pouco mais efetivo que o de Jacob, porque você tem que calcular os antecessores de um setores. Como é? O de Gauss é um pouco mais rápido do que o de Jacob, porque só tem que calcular os antecessores de uma linha. Sim, é porque você já está atualizando as interações, né? Então, se converge toda essa integridade em Jacob, você tem um valor melhor. Vai se aproximando da sua solução. Mas o Gauss, você já vai atualizando, então você já vai trabalhando com valores melhores do que você poderia, né? Para a geração dele. Então isso aqui vai ser 4 de menos 1, menos 3 vezes x1, que agora vai ser quem? Perdão, x2, né? Que é o primeiro índice. O x2, o 2 já vai ser... Por que você já não calculou x1, 2 direto para depois fazer isso? Como é? Por que você calculou o valor final de x2 para depois colocar ali? Por que você não fez direto ali um? O x1? 2? Foi esquecido. X1. Eu só coloquei na fórmula, substituí e não fiz a conta. Então, no tempo de resta, é importante que a gente veja alguns critérios de convergência. Então, um primeiro
eu vou falar só por cultura, tá? Só para vocês entenderem o que está acontecendo. É o critério das linhas. Eu posso apagar isso aqui? Escrever. É o critério das linhas. Quando vocês forem estudar isso, vocês vão ver bastante coisa, tá? E ele fala basicamente assim, ó, quando você soma o valor absoluto, ou seja, você sabe o que é o valor absoluto? O valor absoluto é o módulo do número. Ah, tá, sim. Então, se o número é positivo, é o número mesmo, se ele é negativo, você toma o oposto, o inverso positivo. J é diferente de I, de A, J menor que A. Se isso acontece, então o que você tem é que o método de Jacob converge. Se quando você soma na mesma linha todos os elementos da mesma linha, então isso aqui, a I está na diagonal. Você escolheu o elemento da diagonal, olhou o valor absoluto dele. Soma todos os outros dessa linha diferente dele. Se os valores absolutos, obviamente, olha os valores absolutos de cada entrada da linha, soma todo mundo. Se essa soma é menor do que o elemento da diagonal, para todas as linhas, então o método de Jacob converge. Agora tem um porém. Mesmo que isso não aconteça, pode acontecer do método de Jacob convergir, tá? Então é só para dar uma indicação. Oi? Não é uma função física, tá? Isso aqui equivale a quê? Como esses caras que você está tomando diferente de zero, todo mundo da diagonal diferente de zero, você pode dividir tudo a I, né? Então você pode dividir o somatório por AI, valor absoluto. Isso aqui vai ser a mesma coisa de dizer que essa divisão é menor, infinitamente menor. Então assim, essa soma não está crescendo muito mais do que a diagonal, tá? No máximo perto da diagonal, tem que ser estritamente menor que essa subtração. Mas uma coisa que nós podemos ver hoje é o critério da parada, que alguém perguntou, né? Ah, mas quando eu sei que vou parar? Na maioria dos exercícios eu vou fazer, vou olhar até tal interação. Mas você pode determinar um erro. Tá? Eu iterei, e essas coisas estão se aproximando umas das outras. Mas essa distância, eu posso supor que ela seja menor que um certo número. Tá? Por exemplo, eu quero que tenha distância 10. Uma distância muito grande. Eu quero que você me apresente uma solução com o erro 0,02. Com o erro 5 vezes 10 a menos 1 milhão. Tá sem som. Zero. Entendeu? Então, calcula a distância, vê se isso é menor do que um número que você está impondo de erro, tá? E aí você pode parar a sua interação. É uma solução próxima bastante. Posso apagar agora aqui? Não sei se em casa tem perguntas, ficou sem som? Ficou sem som?
critério da parábola. Eu acho que eu não coloquei nenhum exercício, dando um epsilonzinho para vocês. Nenhum? Zero? Oi? Nenhum. Eu acho que não. São todos. É só interesse, entendeu? Essa tá fácil. Glória a Deus. Essa tem ponto, mas essa tá fácil. O quê? Como é? Ah, vocês me escutam já? Cuidado. Eu vou escrever. Já viu, sim? Na primeira aula. Na primeira. Só uma multiplicação e tal. Aula passada, comentou. Porque isso. Não, isso aqui não está bem escrito, desculpa. A gente apenas sobrevive. O critério diz, esse critério diz que as interações podem são satisfatórias quando aí agora vem uma formulazinha, né? Uma formulazinha, mas que é calculada. Se vocês não entenderem as notações, vocês me falam, tá? Porque é uma notação nova para vocês. Então é o máximo entre x e k mais 1 menos x e k. Isso aqui com i de 1 a n, dividido pelo máximo entre x e k mais 1 ok a n tem que ser menor ou igual a 1 epsilon, onde epsilon maior que 0 é uma tolerância. Então você estabelece essa tolerância. Um número maior que 0, mas minúsculo, tá? Muito pequeno. E olha essa diferença. Isso aqui é uma coisa que se chama norma, mas que a gente ainda não viu formalmente, mas que a gente pode calcular através dessa forma. O máximo, todo mundo sabe que é o máximo? Você vai olhar o máximo entre números, né? Sendo que aqui não é, são quantos números? São n números. Cada um desses números é uma norma desse tipo. Então você vai pegar o x1 k mais 1 e subtrair o x1k. Dividir e vai ver qual é o valor dele, né? Vamos passar para o x2. Calcula o x2k mais 1, subtrai o x2k. Próximo, até o xnk mais 1 menos o xnk. Vê qual é o maior desses números. Então vai ser o carinha que vai aparecer aqui. Agora o máximo vai ser em quê? Vai ser entre todos os x e k mais 1. Então você vai olhar o x1k mais 1, x2k mais 1, xnk mais 1, ver qual é o maior, colocar ele aqui. Faz essa subtração, ou seja, você está realmente olhando essa distância e essa daqui,
Vê se ela não está, se aqui em cima não está crescendo muito mais do que aqui embaixo. E olha se isso aqui é tolerável. Se você tolera isso aqui, você pode parar de calcular a sua interação. Tá bom? Exemplos, né? Gostamos de exemplos para poder não fazer exemplos. Posso apagar isso aqui? Posso apagar aqui? Por favor? Sim. Voltar para o nosso exemplo preferido. Isso aqui é do x2 para cá igual a 1, né? Para cá igual a 1. Vamos fazer Jacob. Vamos fazer o caso de Jacob para esse exemplo. Então é o mesmo sistema de antes, tá? Eu só vou colocar aqui as interações para a gente calcular as distâncias. Então, é sempre x0 igual a 0, e o sistema é sempre 2x1 mais x2 igual a 1, 3x1 mais 4x2 igual a menos 1. Porque vocês precisam ver as interações, né? Então vamos lá. A primeira interação, ela dava quem? Ela te dava x1k, Professora, se eu escalonar o sistema do jeito que ele dá no começo, eu vou trazer os valores para x? Oi? Se eu escalonar o sistema que ele dá e quiser simplificar ele, eu vou trazer meus valores para x0 ou não? Pronto, você pode fazer o seguinte, você tem um sistema inicial e você tem uma coisa que é um outro que é equivalente a ele, você pode trabalhar com equivalente a ele. Para o critério que eu escolhi, que eu falei aqui, às vezes esse critério, ele pode não te dar convergência com o sistema que você tem, mas às vezes você pode trocar as linhas e perceber, ah não, para essa troca de linha converge, então o sistema converge. Para cá igual a 0, x1 era 1 sobre 2, aqui Jacob, tá? Jacob. x2 era menos 1 quarto, mas para cá igual a 1, eu tinha x1, 2 igual a 5 sobre 8 e x2, 2 igual a menos 5 sobre 8. Mas aí, você também pode calcular mais uma interação e você vai ter que x1, 3 igual a x2, 3 igual a... Isso aqui é 13 sobre 16 e isso aqui é sobre 23 sobre 33. Menos. Então, na primeira interação. Na primeira interação, eu tenho índices o quê? x1, 1, e eu tenho o teu valor inicial, a tua aproximação inicial, que era 0, 0. Certo? Então, aqui você tem o quê? Você tem dr igual a esse máximo. Então, é um máximo aqui. Quantas entradas eu tenho? 2, né? x1, x2. Então, o máximo aqui, o i só vai de 1 por 2. A minha matriz A do sistema linear é uma matriz 2 por 2. Aqui eu dei para Gauss ainda. Não, Oi? para Jacob, né? Jacob.
Então, aqui, isso aqui é o máximo entre duas diferenças, né? E aqui é o máximo entre, novamente, dois personagens. Então, aqui é o valor. Primeira interação, aqui eu tenho quem? Eu tenho x1, 1. Então, meu x1 é o meio, menos o meu x1, 0, que é 0. Tá? Ele é 0, né? x1, 0 é 0. Depois eu vou para o meu próximo, para i igual a 2. Né? Para i igual a 2 eu tenho x2, 1, que a gente calculou aqui, igual a 1 sobre 4, menos quem? x2, 0, que também é 0. Aí agora vem para esse máximo aqui. Absoluto entre dois números. x1, 1 e x2, 1. Então é entre o absoluto de 1 meio e menos 1 quarto. Então, quem é o máximo entre esses dois números? 1 sobre 2, né? Qual é o máximo entre esses dois números? 1 sobre 2 novo, né? Esse aqui é o valor absoluto, então é 1 sobre 4. E negativo. Também. Esse aqui é igual. Então, se você queria que o seu erro fosse menor estritamente que 1, isso aqui já não é bom bastante, tá? Vamos continuar, então. Segunda interação. Seu DR agora vai ser sempre o máximo entre dois valores absolutos. Então, o primeiro vai ter. Se aqui eu estava olhando para x 1, agora eu estou olhando para x1, 2, né? Para cá, igual a 1. Então, eu tenho x2, 1, que é. Não, x1, 2, desculpa, que é 5 sobre 8, menos o anterior, né? x1, 1 é 1 sobre 4. Então, menos com menos. E agora vem o x1, desculpa, x2, 2. x2, 2. Então, aqui temos menos 5 sobre 8, menos o quê? x2, 1. x2, 1, menos 1 quarto. Peraí, eu errei aqui, né? Alguma coisa? Perdão. Esse aqui era o x1, 2 e x1. x1, 2 e x1, né? x1, 2 e x1, 1. O x1, 1 não é um meio, não é um quarto, é um meio. Então eu também tenho que estar atento aos índices. Isso aqui vai ser sobre 8. E agora eu olho para o máximo entre x1, 2, x1, 2, que é 5 sobre 8, e x1, desculpa, e x2, 2, x2, 2, também é 5 sobre 8. Sim. É porque aqui eu não estou fazendo diferenças, né? Porque eu estou só olhando para a variação de i. Então, i varia no nosso caso de 1 a 2. Então, o primeiro é x1, 2 e o outro é x2, 2. Então, isso aqui também é 5 sobre 8. Eu tenho. Eu faço uma terceira interação? Faço uma terceira interação? Pode ser. Pode ser? Tá.
Já que está aqui escrito para K igual a 2, né? Então, terceira interação teríamos ainda Aqui é muito complexo, cara. Deixa eu falar um mais ou menos a pessoa montou assim. Tudo bem? Tudo bem. É o modo da apresentação. Eu vou escrever aqui embaixo, tá? Isso aqui era para... A primeira interação é para K igual a 0, né? Professora. Sim? Oi? Oi? Ali embaixo, na menos máximo, não seria o primeiro elemento? Seria o quê? Aí no numerador, no máximo numerador, não seria 9 oitavos? 9 oitavos, é. Ah, porque aqui é um menos. Porque eu tinha escrito menos um quarto, aí estava errado. E eu consertei por um meio, mas com o sinal errado. Tá errado também. Tá bom. Agora tá certo. Então, na primeira interação você usa K igual a 0. Na segunda interação você faz K igual. Então agora, na terceira interação você faz K igual a 2, né? Então, novamente, o máximo de dois números, máximo entre o primeiro é o quê? É o x1, agora caiu a 2, né? 3. x1, 3, eu falei, ó, obrigatoriamente para você, não calculei, mas estou dizendo que é 3 sobre 13, 16 anos. Menos, ou perdão, aqui em cima. Menos x1, 2. Porque agora já caiu a 2. x1, 2 é 5. Agora passamos para igual a 2. Aqui vai ficar x2, 3, x2, 3. Eu falei que é menos 23 sobre 32, menos 23 sobre 22, menos o quê? x2, 2. x2, 2 é menos 5 sobre 8. Mais 5 sobre 8. Aqui embaixo eu vou ter quem? Eu vou ter x1, 3, que é 3 sobre 16, e x2, 3, que é 23 sobre 32. Então aqui eu tenho 3 sobre 16. Não é menos 23 sobre 32? Oi? Menos 23 sobre 32. Menos. Dessa vez eu não errei porque é valor absoluto. É verdade, é verdade. Só por causa disso. Mas que eu esqueci o menos, eu esqueci. 13 sobre 10 16. sobre 16. A outra ali? 23 sobre 32. 3 sobre 16. Então você dobrar vai dar 26 sobre 32. Nossa, tá aqui dentro, mano. Você tá aqui dentro, mano. Desde o começo da desde o fim da aula. Você ouviu agora, cara? Ah, não, eu vi você Então, esses números eles parecem realmente decair, né? Se você for impondo um epsilon cada vez menor, essa distância pode ficar menor que ela. A distância vai
vai reduzindo cada vez mais. Nos casos que convergem. Em casa vocês têm perguntas? Não sei se é Eduardo, coitado, como eu voltou a explicar. Meu pai não perde nada. Meu pai não perde nada. Mas bom dia, mas é problema direto. Então, tal como Jacob, isso aqui eu fiz para um exemplo com Jacob, mas Gauss também. Você também pode fazer a mesma coisa para saber quando parar. Você pode usar o mesmo critério de parar, tá? Então, nós poderíamos calcular aqui para o mesmo exemplo, usando Gauss e as distâncias seriam calculadas da mesma forma. Aqui nós observaríamos que as distâncias se encurtariam, mas o processo é esse, basicamente. Vocês têm dúvidas, comentários, indagações? Não? Que ficar só perguntando, vocês têm dúvidas? Vocês têm dúvidas? Eu tinha aqui calculado também no caso de Gauss cedo, tá? Não sei se interessa a vocês, a gente tem ainda uns 20 minutos. Como determina a tolerância? É dada, a tolerância é dada. Ah, então é sempre dado a tolerância? É, você decide, entendeu? Qual é o seu erro. Entendeu? Não. Tá. O epsilon aqui é um número pequeno. Certo. Então, digamos que você está programando para o seu chefe. Beleza. Você E vai o patrão? calcular lá um sistema linear. Isso, olha, infelizmente, eu não estou conseguindo fazer isso. É uma matriz. O Google pede para você calcular lá uma matriz gigantesca. Você diz, poxa, eu não consigo fazer isso com método direto. Eu vou usar Gaussian, por exemplo. Mas eles falam, ó, esse método ele é aproximativo. Você vai ter que fazer muitas interações. Eu não quero que você me apresente uma solução com erro maior que 10 a menos 50. Você vai ter que interar isso até você encontrar essa distância aqui menor que 10 a menos 50. Vixe, Maria. Talvez você até encontre a solução. Talvez você encontre. Te vira. Mas inicialmente é isso. A distância vai ser determinada, entendeu? Sim? No caso, mas isso aí, no meio de trabalho, é feito no computador, né? Ou não? Os cálculos, mas assim, para o computador fazer os cálculos, você tem que saber fazer os cálculos, né? Teoricamente. Não, mas tipo assim, quem faz os cálculos, o trabalho de calcular é o computador, né? Porque senão ia errar pra caramba. Se a Google te pedisse, sim. Se a Google te pedisse, seria muito melhor que você programasse. Ah, que bom. Depende, assim. Uma coisa que eu vou lhe falar é que não importa por onde você começa, né? Então, esse chute que você deu aqui, ele poderia ser outro, não precisa ser esse. Em alguns casos, o método ele converge rapidamente para a solução, em outros, leva muito tempo. Então, nem sempre faz sentido usar esses métodos, tá? Não é para todo sistema linear que, calculando lá, você vai encontrar rápido uma solução boa o bastante suficiente, sim? Eu entendi que é o critério das linhas no método de Jacob. Como é? Eu entendi que é o critério das linhas no método de Jacob. O critério das linhas? Tá, o critério das linhas é o seguinte. Eu não vou me delongar muito nele, porque eu acho que não tem no material e vocês... Não tem muito foco não. Oi? Não tem tanto foco não. Ah, tá, só Não. É importante para a vida, tá? Importante para a vida. Certo. Ele fala o seguinte. A1, A12, A1, A2, perdão, A21, A22, A21. Continua até A1, A2, AN. Olho para a minha diagonal sempre, né? A minha diagonal aqui é importante, ela tem que ser diferente de zero para usar esses métodos. E agora, eu vou olhar para o valor absoluto dela, tá? Então, eu olho para o valor absoluto de, sei lá,
maior número dessa linha, mais absoluto. O maior valor absoluto desta linha. Mas não só isso. Eu quero que, se eu somar todos os caras aqui dessa linha, os valores absolutos deles, perdão, pego o valor absoluto de A2n, valor absoluto de A2n-1, de A21, somo todos esses valores absolutos. Você pegou a 2 aleatoriamente, né? Foi, tem que valer para cada uma cada uma das linhas, né? Então a soma de A2i dos valores absolutos aqui tem que ser estritamente menor que A22. Isso aqui é a mesma coisa que dizer o quê? Se eu dividir tudo isso por A22, isso aqui tem que ser menor ou igual a 1. Menor estritamente do que 1, tá? Quando isso acontece para todas as linhas, não somente para a segunda linha, então o seu método vai convergir. Você pode usar o método que vai te dar uma aproximação boa. Em algum momento vai chegar perto da solução. Tá? Por isso que eu falei de matrizes esparsas. Isso vai acontecer principalmente quando você tiver muitos zeros nas suas linhas. Então, fora da diagonal, muita gente tem que se anular quando você está com uma matriz muito grande, que é justamente quando convém usar um método desse tipo. Porque aqui você pode calcular tranquilamente, seria muito mais fácil você calcular a solução disso aqui usando todos os outros métodos diretos que vocês aprenderam, né? Mas enfim, esses exemplos servem para vocês terem uma qualidade. Perguntas, indagações, questionamentos? Eu não entendi muito bem o que significa o K. O K é a etapa da interação, tá? Então, assim, bora lá. O K igual a 0 é o chute que você deu. Então, assim, você decidiu, ó, eu vou pegar, eu acho, na minha cabeça, eu olhei assim para a equação do sistema e falei, o 0, 0 é a solução. Vou chutar, que é o 0, 0. Aí eu vou, olho para o meu sistema, uso a formulazinha do método, que é basicamente dividir todo mundo pelo coeficiente do primeiro, dividir todo mundo da primeira equação, dividir todo mundo pelo coeficiente do segundo na segunda equação. Isolo. E eu acho, na primeira integração, o x1, 1. Então aqui eu tenho k igual a 0, né? Aqui eu tenho k, perdão. Na primeira interação eu tenho k igual a 0, porque eu vou substituir aqui, naquela fórmula que vocês viram, traz as fórmulas, tem uma fórmula, tem um caso geral, então você adapta o seu caso geral para o seu sistema. Você encontra a primeira integração. O k igual a 1 ele significa que você está na segunda interação. Essa era da seu microfone. Oi? Essa era da seu microfone. Eles estão ouvindo pela câmera ótima. Pelo Pelo microfone integrado da câmera. Complicado. Não era um módulo dx? O que é valor absoluto? O valor absoluto é o quê? Deixa eu... É um módulo. É módulo, mas eu acho que algumas pessoas não sabem a definição. É o valor do número positivo. Claramente vai chamar de valor. Acho que está corrompida, não? Eu não posso mandar. Então, seja x um número real. Então, x sendo um número real, ele pode ser um número positivo ou negativo, né? Então, o valor absoluto do meu x, ele é quem? Ele é o x mesmo, se x é maior ou igual que 0, e ele é o menos x, se x é estritamente menor que 0. Peraí, pessoal, só um minuto, porque para ele já é difícil ouvir. Então, a gente termina rapidinho isso aqui. Então, por exemplo, o valor absoluto de 3 é 3, né? Porque 3 é maior ou igual que 0. Mas o valor absoluto de menos 3 é menos 3. Vai ser 3. Então é só para você olhar, sei lá, tamanhos de números, né? Então, A distância que ele vai na reta.
Que ele vai na reta, exatamente. Não era o módulo dx. Pronto, o dx aqui, isso, dx. Eu não sei o que você está querendo dizer com dx. Eu sei o que é, mas assim, esse dr aqui é uma distância, tá? Mais na frente vocês vão ver que isso aqui são normas. Acho que ele deve ser como um x. Entendeu? Ah, isso aqui é um dr. É uma distância, pode ser d. Tá, uma última coisa que eu queria falar para vocês, já que a gente tem um pouco de tempo, é... Quando vocês forem ler o material, o professor, ele falou, ele deu muita prova, tá? Então, assim, ele prova que esses métodos, processos casos, convergem. E usa alguma coisa que a gente chama de autovalor e autovetor. Tá? Que veremos mais na frente, mas agora a gente não precisa saber calcular essas coisas. Mas vocês já sabem. É porque são coisas tão importantes que precisam de um momento único para eles. Tá? Tem que ter mais tempo. Então, assim, tudo que a gente faz é tentar tornar matrizes computáveis. Não é isso? Existe uma coisa que se chama diagonalização. É quando uma matriz ela é conjugada, ou seja, tem uma certa equivalência lá, que você transforma ela, entre aspas, em uma matriz diagonal, que seria o nosso sonho, né? Matriz diagonal já te dá a solução de cara do sistema linear. É bom demais. Bom demais. Mas aí ela vai ser conjugada na diagonal. E por isso você usa polinômios autovalores e autovetores, que é o que tem lá. Mas tem algumas observações que foram feitas sobre esse tipo de método que eu acho importante a gente ver. Nós temos tipo 10 minutos, então se vocês não tiverem dúvidas, eu falo disso. Não tem dúvidas? Manda pra lá. Pode mandar. Então, outra coisa é o seguinte, quando você vai estudar a convergência, né? Entram outros critérios que, infelizmente, a gente não vai ver, mas vocês depois podem ver, etc. Mas, no caso de Jacob, nós podemos observar, então aqui eu estou sempre com um sistema desse tipo, né? No caso de Jacob, eu posso observar e eu posso transformar esse sistema no seguinte. Quando eu faço aquele método, o que eu estou fazendo pegando uma D diagonal, que é justamente A diagonal de A. O meu x K1 aqui é o vetor da interação K mais 1, igual ao meu B, menos mx K. Okay? Então, parece estranho escrevendo assim, mas o que eu estou falando é o seguinte, olha. Quando eu pego a diagonal de A, ou seja, quando eu pego D igual a 1, 0, tá? 0, A2, 2, 0. AN1, AN2. Ei, perdão, aqui é tudo 0. 0, 0, ponto U, até ANN. Se eu pego essa matriz e multiplico pela raiz de interação, eu tenho justamente os coeficientes vezes K e K mais 1. X, K, X e K mais 1. Então, esses aqui são esses vetores aqui da interação. Essa daqui, ela só determina os coeficientes. Mas isso é a mesma coisa que pegar B, que era justamente esses numerozinhos aqui, que eu estava isolando, e subtrair uma M. E a M vai ser o quê? A M vai ser A0, 1, 2, A0, 1N, A2, 1, 0. Todos os elementos menos a diagonal. Menos a diagonal. Porque a diagonal você isolou, né? Eu estou isolando os x's. Depois eu termino dividindo pela diagonal, mas por enquanto eu posso só isolá-los.
significa que eu posso pegar a inversa da diagonal, e a inversa da diagonal é o quê? É só inverter todos os números. Ou seja, ao invés de A1, eu tenho 1 sobre A1, que é o que eu fiz, eu multipliquei esses números do outro lado. Foi? Então isso aqui vai ser quem? X, K mais 1. Vocês podem fazer a conta, você vai encontrar a fórmula geral para Jacob, tá? Dá para ver, dá para ver, né? Dá para ver. Isso aqui é igual a D inversa é B menos M X K mais 1. K menos 1 interações. Isso aqui para cá, de 0 a 1. Você decide onde para, né? Se você decidir onde para. Então, como vocês viram, somando essas duas matrizes, né, eu tenho quem? Se eu somar B e M, quem é Vai D ter uma mais matriz M? completa. Oi? É literalmente uma matriz completa. A1 mais A1, A2. A matriz completa, ou seja, a minha asa. É, É o meu lado. é isso mesmo. E obviamente a minha M vai ser. Então, quando vocês forem ler as coisas que foram vistas lá, sendo que no caso de Gauss, o que você tem é um pouco mais diferente. Não sei, eu acho que eu não tenho tempo de escrever o sistema completo novamente, mas a gente vai tentar. O que nós temos é o seguinte: nós temos sempre a x igual a b, né? E xk mais 1 igual a b menos u xk. Onde a minha L é quem? Pelo sistema. Foi o que eu falei, né? A gente começa com o primeiro coeficiente da interação anterior, mas os próximos eu tenho que calcular a partir dos que já foram calculados naquela mesma interação. Então esse L ele vai ser uma matriz triangular. Tá? Então isso aqui vai ser A1, A0, A2, A22, A1, continua e a minha 1, ela vai ser quem? Vai ser o complemento dessa minha matriz, aqui na diagonal. Eu tenho 0, aqui eu tenho 0, e aqui eu tenho os que faltavam, né? A1, 2, continua até A1N, aqui eu tenho A2N, e aqui eu continuo. Então, o caso geral de Gauss-Seidel, matricialmente, o que eu tenho é xk mais 1 igual a L inversa, que multiplica B menos U, X. Para ver isso, a gente pode ser. Eu posso apagar essa parte de Jacob
eu vou ter uma coisa assim. Na primeira equação, só x1 tem índice k mais 1, porque todos os outros eu ainda não calculei. Mas aqui embaixo eu vou ter, obviamente, o x2, 1, x2, né? x1, k mais 1, porque agora eu vou precisar usar ele para calcular o x2, mais o x2 que eu quero calcular, x2, né? X2 k mais 1. E agora eu continuo até um termo i, x2 k mais 1, mais, continuo até o índice xi, k mais 1, e aqui eu tenho x, continuo até xn1, xi, k mais 1, mais xn, k mais 1. Então, tudo isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual aos que faltam, que são os de índice k. Então, aqui vai ficar B1 menos B12 x2k mais A1n xnk. Aqui eu tenho B2 menos A23 x3 índice k, porque aqui o 3 eu estou calculando agora, né? Desculpa, até o i menos 1 já foi calculado, mas a partir do i mais 1 eu ainda não calculei, né? Não, eu escrevi errado, né? Isso aqui é o perdão. Isso aqui é o eu escrevi na linha errada. No caso dos dois, não, no caso do 2 eu já calculei um, né? No caso do 2 eu já calculei um. Então o que eu tenho é B2 aqui, né? B2 menos A23 x3k, porque o x3 eu só calculo abaixo, né? Então aqui em cima, tanto o x1 quanto o x2 vai ter índice k mais 1. Mais, continua a 2n xn. No iésimo, aqui eu tenho bi, aqui eu tenho a mais 1, x mais 1, e aqui vai ser igual ao BN. Ao BN só porque todo mundo acima já foi calculado. Então aqui não entra ninguém de índice K. Todo mundo anteriormente foi calculado. Então, bora ver se a gente entende isso, né? Eu sei que está um pouco apagado, está um pouco bagunçado. Mas olha, isso aqui não parece com a matriz triangular? Eu peguei uma matriz triangular e multipliquei pelo vetor x1k1 até o xnk1. Aqui eu posso ver como a soma da matriz B1, B2, BI, BN. Depois vem o restante do que falta. Então, nos primeiros casos, como ainda não foram calculados, vai aparecer muitos índices K, depois eles vão desaparecendo. Aqui já não aparece nenhum. Então, isso aqui é uma matriz triangular superior. E não aparece ninguém na diagonal aqui, porque todo mundo da diagonal está aqui em cima.
A1, A22, AI, AN. É isso, gente. Vocês têm perguntas, indagações? Eu vou precisar sair, tá bom? Perguntas? Sim? Eu não entendi muito bem sobre esse K. Desde... Esse K é um problema. Ah, tá. Não, desculpa, estou perguntando. Não, o K. Qual é a pergunta? Eu não entendi muito bem sobre o K. O que seria o K em geral? O K em geral, se você tem K mais um aqui, significa que você está na sua interação de número. Desculpa. Se está aqui K mais um, você está na sua interação de número. Número K. De número K. Isso. Né? Porque a K0 é o seu dado inicial. Aí você vai calcular o x1, né? O vetor x1, parênteses 1, que é a sua primeira interação. Aí depois você intera de novo, substituindo os valores pela fórmula, né? Interações que você já fez. Entendi, beleza. Perguntas? É isso, pessoal. Então, divirtam-se com a lista. Vamos fazer um momento aí. Ah, e um aviso importante é que desta vez eu bloqueei envios de listas fora do prazo, tá? Então, Na 2 se também. atentem. Oi? Na 2 também. Na 2 também. É, a gente tá pelo próprio Zoom dele. Acho que Alexandre também tá. Não, tinha que não. Só a lista 2. Não, porque tinham pessoas assim, enviando lista 15 dias depois. Poxa. Não. A ideia é que vocês semanalmente façam uma lista, senão fica